Boa noite, irmãos. Pai seja convosco, amém? Glória a Deus. Eu os convido a se colocar de pé. Vamos estar orando nesse momento. Se você não cumprimentou o irmão que está à sua frente ou atrás de você, cumprimente. Cumprimente em nome de Jesus. Nós somos irmãos, somos uma família em Cristo. Aleluia. Vamos louvar essa canção. Glória a Deus. Seu sangue
Aleluias. Glória a Deus. Salmo de número 51. Eu não tenho um título para a mensagem, né? Talvez seria Sem Jesus Não Dá. Mas eu creio que Deus nessa noite vai completar um pouco mais da sua presença na sua vida através da sua palavra, daquilo que Ele preparou para você nessa noite. Salmo 51, todos acharam? Amém? Salmo de Davi. Diz assim a palavra de Deus, versículo 51, capítulo 51, versículo 1. Salmo de número 51, versículo 1. Começa assim, pelo menos na tradução da minha Bíblia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém e amém. Pode se assentar. Amém. Agora que você sentou, eu te peço, encurve a sua cabeça, uma pequena palavra de oração. Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, venha purificar-nos, Senhor, das nossas iniquidades, Senhor, e nos limpar, Senhor, de todo o pecado, Senhor. Porque a tua palavra, meu Deus e meu Pai, é que nos purifica, Senhor, é que nos limpa e nos faz, Senhor, santos, Senhor, como tu és santos. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus, irmãos, tem falado ao meu coração já há uns 10 dias, sobre essa vontade, né, que Ele tem colocado, e sei que não é só no meu coração, mas no coração de todos aqueles que amam a Deus, dessa necessidade de buscar mais a Deus. E a gente tem essa fome, essa sede, e a gente pensa, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer para receber mais de Deus? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que amar meu próximo. Deus, aonde? E a resposta que o Senhor tem falado, irmãos, ao meu coração, é que é Ele que pode fazer isso nas nossas vidas. Na verdade, irmãos, eu quero tentar explicar isso nessa noite. A gente não pode fazer nada para buscar a Deus, porque é Deus quem nos busca. E eu vou repetir, a gente não pode fazer nada para buscar a Deus, é Deus que nos busca. É Ele que vai ao encontro. E ao longo dessa semana eu tenho meditado nisso, e isso que eu acabei de falar para você, isso arrebenta com a minha religiosidade, arrebenta com aquilo que não é com a minha capacidade, porque no livro de João, no capítulo 15, Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer.
Nada podeis fazer, né? E essa questão de buscar a Deus é tremendo, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. E o que é buscar a Deus de todo o coração? Um dia eu falei assim com Deus, e Deus foi começando a tirar do meu coração tudo aquilo que estava no lugar dele. Um dia eu orando de madrugada, lá um livro de Jeremias, né, eu encontrei um versículo que diz assim, né, me buscarei quando me buscares de todo o coração, com aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. E eu falei, Senhor, Tu me ensinas. E aí Deus começou um processo na minha vida. Tudo aquilo que estava em primeiro lugar no meu coração, o Senhor foi tirando, porque eu fui permitindo isso fazer. O que é mais importante para você? De repente, para você, o mais importante é a sua família. Jesus disse, aquele que amar pai, mãe, mulher, bens, propriedade por amor de mim, não é digno de mim. E de repente, aquilo que você mais ama começa a fugir da tua mão, começa a fugir do teu controle. Aquilo que você confia, aquilo que o teu coração está preso, começa a, de repente, a sair da tua mão. E aí o teu coração começa a ser provado. E na verdade, o que tem que estar forte no nosso coração é Jesus. É a sua palavra. Nós não podemos confiar em nada nesse mundo, até porque tudo no mundo passa. Amém? É um processo. Glória a Deus. Até que um dia eu descobri, irmãos, que Deus é Espírito e que os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade, e que Deus procura aqueles que assim fazem. Eu falei, glória a Deus. Então eu não preciso mais buscar a Deus. Por quê? Porque Deus está procurando aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Eu falei, então não preciso buscar mais a Deus, é só adorar. Se você entendesse isso. Aí eu falei, Deus, eu quero te adorar. E Deus começou a me ensinar. E eu comecei a entender que para adorar, você não precisa de vontade. É uma decisão de adorar a Deus. Meu Deus, isso é muito forte. E quando você adora, Ele vem. Até porque Deus, Ele habita no meio dos louvores, irmãos. E quando Deus está presente, tudo acontece. Minha vida começou a mudar, irmãos. Eu buscava muita coisa de Deus, depois eu percebi que para Deus fazer um milagre, Ele tem que estar presente. Então, em vez de buscar as coisas, o que Ele nos ensinou? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, você não precisa de buscar as outras coisas, busque Ele, porque aonde Deus está, a fartura de alegria, há milagre, prosperidade, cura, salvação, transformação, irmãos. E aí eu comecei a ter o privilégio de começar a andar com Deus, de conversar com Deus, de ter intimidade com Deus. Volto a dizer, isso é um processo, irmãos. E a gente vai caminhando com Deus, Ele vai nos enchendo da sua presença, e ao mesmo tempo, Ele vai colocando mais fome dEle. É esse hino que Cal colocou aqui, né, o grupo de louvor colocou aqui, fala muito bem dessa experiência. Eu não sei se você prestou bem a atenção na letra desse hino. E tem uma coisa que eu já falei e vou repetir. Quando nós começamos, irmãos, a chegarmos perto de Deus, algo automático que acontece na nossa vida é que a presença de Deus manifesta o nosso pecado. Quando você começa a estar mais perto de Deus, automaticamente a glória dEle, a sua majestade, o seu amor e principalmente a sua justiça começa a revelar quem você é. E é um processo doído, porque não tem como você andar com Deus se a sua vida não for transformada, irmãos. Conhecer Deus, irmãos, não é teoria, isso não é conhecimento de Deus. Conhecer Deus, a Bíblia fala, a palavra conhecimento no hebraico significa intimidade, na verdade casamento, né? E nós vamos começar a ter essa ideia desde lá de Gênesis, quando diz, e conheceu Adão a Eva e nasceu Caim, conheceu Adão a Eva e nasceu Abel. Então quando a Bíblia fala de conhecimento, fala de uma intimidade, não apenas de ouvir falar. E quando nós temos essa intimidade com Deus, a glória dEle começa a se manifestar na nossa vida. Amém? Aleluias. É assim que funciona, irmãos. Você anda com Deus, a sua vida fica diferente, você tem um bom perfume de Cristo. É só você se lembrar do período que você estava buscando a Deus, como era a sua vida.
Sabe, eu não sei se você já teve um período de ter mais oportunidade de estar na igreja, de estar com os irmãos, de estar, infelizmente, a maioria desses momentos são momentos de dificuldade, aonde a gente se predispõe a buscar mais a Deus. Não deveria ser isso. Não deveria, irmãos, não deveria. Nós devemos buscar a Deus sempre. E o melhor é buscar a Deus antes de uma dificuldade. Porque quando a dificuldade vem, ela passa mais rápido. E é bom nós estarmos na presença de Deus. E eu quero voltar aqui para esse texto pelo seguinte. Estou dizendo para vocês de um processo, né, de comunhão com Deus. A gente chega diante de Deus e aí Deus manifesta o pecado, o nosso pecado. E quando Ele manifesta esse pecado na nossa vida, Ele nos convida a um conserto, Ele nos convida a uma mudança de vida. E quando nós tentamos esse conserto, tentamos essa mudança de vida, é natural você descobrir que não tem condição. E aí eu chego nesse texto aqui. Eu chego nesse texto, irmão, porque nós queremos a presença de Deus. Mas no livro de Isaías, no capítulo 59... E eu vou ler aqui apenas alguns versículos aqui. O primeiro versículo de Isaías 59 diz assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. E a partir desse versículo que eu acabei de falar, de Isaías capítulo 59, versículo 1, a partir daí, o profeta Isaías vem denunciando todo o pecado de Israel, que diz assim... Verso 2, mas as vossas iniquidades, e eu quero falar sobre isso nessa noite, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados, encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. O que eu quero dizer com esse versículo, irmãos? Que a gente quer Deus, mas o pecado é algo que nos afasta de Deus. Eu não sei o que você espera de Deus, irmão, mas Deus tem colocado no meu coração uma fé muito grande, uma visão muito grande, um desejo muito grande de fazer a obra, de ser usado, de ser uma potência. E quando eu olho para a minha condição e falo, Senhor, mas eu não tenho condição. Como natural eu não tenho condição. Deus fala que assim, eu sei, Gisele, que tu não tem condições, mas fica firme. É assim com você também, amém? Né? Você quer ser mais usado por Deus, você quer ser aquele crente firme, você quer ser aquele crente que não desanima, você quer amar o teu próximo, você quer vencer as tentações, você quer ser super, mas de repente você na presença de Deus se sente assim, fortalecido, fortificado, mas quando você de repente olha para você fala, caramba, eu não consegui mais uma vez, eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser. E no livro de Isaías, no capítulo 59, está dizendo lá, olha, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então se você está vendo aqui hoje, irmãos, buscando o Senhor, você vai se deparar com o teu pecado, porque você vai ouvir falar de pecado. Porque não tem como Deus te usar em pecado. Ele até usa, mas se você quer ter comunhão com Ele, vai manifestar, vai rasgar, vai externar, vai expurgar todo o pecado em nossas vidas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para tirar o pecado do mundo, aleluias. Foi para mudar isso que médico não faz, psicólogo não faz, não existe outro recurso, somente a palavra de Deus, o Espírito Santo é que nos purifica, que nos santifica. E é isso que Deus tem gritado no meu coração, Gesiel, não é por você, é pela minha graça. Senhor, mas eu quero mais, Senhor, o que eu faço, Gesiel? Não tem como fazer. Glória a Deus, irmãos. Isso arrebenta com a minha religiosidade, irmãos. Porque eu não sou santo porque eu quero, eu sou santo porque Deus me fez santo, porque Ele morreu lá na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se faz contigo também, dá glória a Deus, irmãos. Você é santo porque Deus te santificou. Não é pelas tuas obras, não é pelo teu esforço, é para a glória do nome dEle, porque sem Ele nada você pode fazer. É nessa fé que nós temos que andar, irmãos. É nessa fé que nós temos que andar. De que Cristo levou na cruz o nosso pecado, que Ele fez uma aliança conosco, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós temos que viver nessa fé. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus.
Vou repetir, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que significa isso? Significa que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, amém? A fé nisso te traz paz com Deus. Os meus pecados estão perdoados, os meus pecados Deus não se lembra mais. Quando eu creio dessa forma, diz lá no livro de Hebreus, acho que é capítulo 10, versículo 9, que nós devemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Então eu entro diante de Deus, não agora como pecador, mas nessa fé, justificado pois pela fé, eu tenho paz com Deus. Eu entro diante de Deus não como pecador, eu entro diante de Deus como justificado, lavado, santo, remido, filho de Deus. Porque foi para isso que Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Amém, irmãos? E esse texto aqui, do Salmo aqui 51, principalmente vou me focar aqui no versículo 5, que diz assim: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui Davi está dizendo, olha Senhor, e aqui tem uma revelação tremenda, ou seja, está dizendo assim, olha, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse texto aqui, Deus começou a falar no meu coração, irmãos, que vocês sabem que quando a criança nasce, e o texto está dizendo isso, nós já nascemos no pecado. O pecado é algo que já nasce com o ser humano, e a explicação disso está lá no livro de Romanos, no capítulo 1, que fala sobre o primeiro Adão, que pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas Deus mandou o segundo Adão, que é Jesus Cristo, para tirar o pecado do mundo. Amém? Você quer saber um pouco mais disso? Escola dominical, Romanos capítulo 1. Em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Esse texto aqui, ele traz um consolo para o meu coração, não um consolo, traz uma explicação para o meu coração. Por quê? Porque quem escreveu isso aqui foi Davi. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem rei de Israel, um homem que conversava com Deus, que tinha intimidade com Deus, pecou feio. Aí você lê lá no livro de 1 Samuel e 2 Samuel, a história de Davi. E às vezes, quando eu olhava para Davi, eu me via um pouco em Davi e falava, Deus, será que eu sou capaz de cometer o mesmo pecado de Davi? Eu lembro que quando eu me converti, e eu via as pessoas sendo usadas por Deus, falando línguas estranhas, e profetizando, curando enfermos, daqui a pouco eu começava a ver que aquelas pessoas muito usadas, daqui a pouco o pastor caiu, fulano, jovem estava sendo usado, agora não está mais na igreja, e eu perguntei a Deus assim, isso lá naquela época, Senhor, será que quando tu me usares também, quando eu for batizado no Espírito Santo, que tu me usar com poder e autoridade, será, Senhor? Eu falei com Deus, perguntei, que eu vou pecar também, que eu vou desviar também? E sabe o que Deus falou para mim? Ele falou, Gisel, enquanto você, olha a condição, estiver lendo e orando, você não desvia. Foi o que Deus falou para mim, eu não sei o que Ele fala para você, mas para mim Ele falou isso. E é bíblico, né? Como purificará o mancebo o seu caminho? Guardando os mandamentos do Senhor. Aí você vai ver lá no livro, se eu não me engano, de Efésios no Filipenses, lá no finalzinho, orai sem cessar. Orando e lendo, irmão, comunhão com Deus, orar e ler, fala de comunhão com Deus. E aí tem outras palavras, e às vezes, eu não sei se acontece contigo, e de repente você vê numa situação, Senhor, e quando você tenta ser crente não consegue, e quando você tenta ser fiel e não consegue, sabe o que é? Sabe qual é a palavra de Deus para isso? O cair é do homem e o levantar. Quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? 70? Ou seja, infinitas vezes. Agora eu vou te perguntar, quantas vezes Deus tem que nos perdoar? Infinitamente. Se você entendesse isso, irmão, puxa vida. Deus não vai te desamparar. Deus nunca vai dar as costas para você, irmão. A graça de Deus é infinita. Se Ele pediu para mim e para você perdoar um irmão o mesmo pecado, tá? O mesmo pecado, 70 vezes 7. Irmão, toda vez que você se arrepender, o Senhor está lá com a mão estendida para poder te salvar, para poder te abençoar, irmãos. É assim que funciona. É a graça de Deus que é infinita, não dá para medir. É assim que funciona. É nessa certeza, irmãos, que você está caminhando para o céu.
não é na sua religiosidade, no seu tempo de crente, no seu comportamento, na sua capacidade, irmãos. Isso não te leva a lugar nenhum. Isso é um fardo. Isso é um fardo, irmão. Olha, deixa eu te explicar isso aqui. Minha esposa falou que para não terminar passar do tempo, né? Deixa eu respirar aqui, senão me empolgo, aí perca a hora. Irmãos, eu precisei da graça de Deus. Deixa eu explicar isso aqui para você, que eu acho que vai ser importante. Vou dar um exemplo do meu pai, né? Meu pai é um homem de fé, um homem que eu admiro. E ele fala assim para mim: Gessé, eu nunca vou desviar. Caramba, né? E é verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque ele cumpre a palavra dele. Ele é um cara, entendeu? Sabe aqueles antigos, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Para não perder muito tempo. Porque ele é firme, irmãos. É uma pessoa que eu admiro, mas eu não consigo ser igual a ele. Então tem algumas pessoas, pastor Vladimir ele prega assim: olha, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. A verdade é bíblico. Falei, irmão, se eu seguisse essa linha eu estava no inferno. Porque eu não sou assim, eu falho, eu errava, tentava ser crente e não conseguia. Então se eu fosse por esse caminho que meu pai consegue ir, amém, irmão? Não sei se você está entendendo. Algumas pessoas é assim, Deus trabalha assim. Tem pessoas, Deus exemplo do meu pai, pastor Vladimir, homem de Deus, homem compromissado, homem responsável, sabe? Eu estava com ele, dou testemunho da vida dele. Eu como está ali direto, eu olhava, meu Deus, eu não consigo ser. Eu queria ser crente e não conseguia, por isso que eu me desviei. Então, para mim, para eu ser crente, Deus teve que me revelar a graça dele, teve que revelar algo maior ainda, amém? Vocês não estão entendendo? E aí, o que eu comecei a perceber? Que para receber mais de Deus, a graça de Deus é um caminho mais... Para medir aqui as palavras, é um caminho, é o único caminho para você viver a plenitude de Deus, irmãos. É o único caminho para viver a plenitude de Deus. Não quero aqui comparar ninguém, mas eu quero dizer o seguinte, que aquilo que Deus ele tem preparado para nós, irmãos, não é pelo nosso esforço, é por graça. Meu pai também teve a graça, o pastor Vladimir teve a graça, mas eles conseguem ser firme ali e ser fiel. Eu preciso da graça de Deus para ser assim. E sabe o que Deus fez na minha vida? Deus me santificou, me purificou, me transformou, pela graça sou salvo. Se tem alguém que consegue ser crente, super crente, fazendo um montão de coisa, amém, não estou aqui para criticar. Mas o que Deus tem falado no meu coração, que é a verdade dele que liberta. E que se nós ficarmos, irmão, na verdade dele, na palavra dele, é o Espírito Santo que nos purifica, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É ele que nos fortalece, é a sua palavra, não tem outro jeito. Orar e ler a Bíblia, isso é feijão com arroz para todo crente. Não tenho nem que falar isso, irmão. Eu estou dizendo é que quem vai fazer a obra não é o seu esforço. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo na sua vida. A boa obra que ele começou, ele é fiel para completar. Amém? Vamos estar de pé nesse momento. Nesse momento de oração, fica bem claro o que eu estou querendo dizer para você. Fica bem claro. Você ficou de pé, nós vamos orar agora. Esse momento aqui, irmãos, é um momento tremendo que Deus pode te curar aí, sabia? É um momento que Deus pode fazer, que Deus pode batizar com o Espírito Santo, que Deus ele pode te dar uma revelação, te dar dons espirituais. É um momento que Deus ele pode fazer maravilhas. E essa é a minha vontade. Deus fala que assim, Gessiel, não é a tua vontade, é eu que faço. Você agora vamos orar, e agora vamos colocar a nossa fé, nós queremos que a coisa venha explodir, que venha acontecer, e ele fala assim, é que faço. Mas Deus e eu, você nada, eu que faço. Fica na minha palavra, obedece, porque é eu que estou no controle de tudo. Glória a Deus. Pai querido, Deus amado, obrigado, Pai, pela tua palavra, Deus. Que ela não volta, Deus, sem antes cumprir, Deus, o propósito, Deus, para o qual, Deus, ela foi enviada. Senhor, tu conheces aqui, Pai, a necessidade, Deus, de cada um, meu Deus e meu Pai, que está ao alcance da minha voz, Senhor. Tu, ó Espírito Santo, que sonda cada coração, Senhor, e tu sabe
a sinceridade, Senhor, de cada um de nós. E a tua palavra diz, Senhor, para nós buscarmos a ti em primeiro lugar e a sua justiça. Essa é a tua palavra, Deus. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Pai, a cada dia, Senhor, nós estamos, Senhor, buscando a ti, Senhor. E tu, ó Deus, purifica a cada um de nós pelo teu sangue, pela tua palavra. É o teu Espírito que nos transforma. É o teu Espírito, meu Deus e meu Pai, que vai nos iluminando, Deus, o caminho que nós devemos andar. Estamos vivendo por fé, Senhor, não é por obras, ó Deus. Senhor, se estamos aqui foi porque tu morreste na cruz do Calvário e pagou um alto preço por nós, Senhor. Chegamos aqui sem condições nenhuma, Deus. Chegamos aqui, Deus, arrasado. Ó Deus, tu com a tua mão poderosa nos levantou, nos abençoou, nos firmou o nosso espaço, colocou nossos pés, Senhor, ó Deus, numa rocha, enviou os teus anjos para nos guardar, tem sido conosco, Deus, e ainda que temos andado pelo vale da sombra da morte, tu tem sido conosco, fortalecendo o nosso coração, Senhor. Meu Deus, no momento da angústia, Senhor, tu tem sido nosso refúgio e fortaleza, Pai. Tu tem nos capacitado a permanecer no caminho, a não olhar nem para um lado nem para o outro. Senhor, tu tem nos santificado, Senhor, tem endireitado as nossas veredas, Senhor, tem nos sustentado, Pai, a cada dia, Pai. E eu sei, Senhor, que a boa obra que tu começaste, Deus, em nossas vidas, tu és fiel para completar, Senhor. Eu sei, Pai, que pessoas vão sair daqui, Senhor, curadas, Pai. Que famílias serão salvas, que famílias serão transformadas. Porque tu é o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, Senhor. A igreja do Evangelho Quadrangular começou, Deus, com maravilhas, Senhor. E, Senhor, eu sei que neste lugar, Senhor, tu tem preparado maravilha nesse lugar, Senhor. Oh, Senhor, hoje nós tivemos a oportunidade de ver uma pessoa se convertendo, Pai. Senhor, isso já é, Deus, a tua obra acontecendo. Pai, eu sei que tu está, Deus, sondando, Senhor, cada coração aqui, Pai. E tu procura um coração, Senhor, com fé. E a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Meu Deus, queremos, ó Deus, ter essa palavra escrita no nosso coração. Queremos, Deus, a cada dia estamos perto, que o teu Espírito Santo, Senhor, continue, Senhor, completando a tua obra em nossas vidas, para que toda a honra e toda a glória seja tua, Pai. Amém. E amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Meninos, paz, igreja, paz seja convosco. Nós vamos apresentar o Salmos 100, que foi ensinado durante algumas semanas. A gente pede a intercessão, né, da igreja cada vez mais. Essas crianças são frutos, né, do cuidado do Senhor, e nós temos visto isso. Agora, semana que vem, nós temos culto infantil aqui na nossa igreja, e a gente conta com toda a ajuda da igreja, tá? Seja para intercessão, seja para doação das coisas, seja para ajudar no dia, tá bom? Agora eles vão apresentar o que eles aprenderam, e que você possa interceder para que essa palavra fique no coração deles, até eles ficarem bem velhinhos, tá bom? Agora a gente vai começar, as meninas primeiro, os meninos depois. Eu vou ficar lá embaixo. 1, 2, 3 e...
Agradecer a Deus pelo culto, amém? Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos estar de pé. Agradecer a Deus pela presença do irmão Pedro. Está aí, minha irmã está aí. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, amém? Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por mais este culto, Senhor, em que Tu, ó Deus, tens, Senhor, preenchido, Senhor, nossos corações com a Tua presença. E sabemos, Deus, que a boa obra que Tu começaste em nossas vidas, Tu és fiel para completar, Senhor. Te apresento aqui, Deus, essas crianças, ó Deus, porque da boca delas, Senhor, sai, Senhor, o verdadeiro louvor, ó Deus. Elas são, meu Deus, meu Pai, responsabilidade nossa, Senhor, de orarmos por ela, de cuidar, Senhor, de sermos exemplos para ela, pela Tua graça, Pai. Senhor, ser com cada uma delas, ser com a Tua igreja. Estamos deixando nesse momento, Deus, esse templo, mas não de cultuar a Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, estarmos atentos, ó Deus, à Tua voz, Senhor. Senhor, ao Teu mover sobre as nossas vidas, porque algo maravilhoso, Deus, já está acontecendo, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas. Que possamos ver esse mover, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a divina comunhão do Espírito Santo de Deus esteja comigo, com meu pastor e com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.